Estamos de volta e a gente fala agora sobre formação de cientistas, um tema crucial para um país como o Brasil, com sérios desafios na área da produção do conhecimento científico. Recebemos o professor aposentado do Instituto de Biociências da Unesp, em Botucatu, autor de livros que vem discutindo a formação desse profissional. É o professor Gilson Volpato. É um prazer tê-lo aqui no Unesp Notícias, professor. Meu prazer. O professor vem publicando vários livros nessa área e o lançamento mais recente é Ciência Além da Visibilidade. Ciência, formação de cientistas e boas práticas. Já é um bom começo para quem quer fazer ciência, né, professor, no Brasil? Eu acredito que sim. Acredito que, eu diria, de todos os meus livros, dos 12 livros que eu tenho na área, seria o primeiro. E quando a gente pensa nessa figura do cientista, onde se faz ciência hoje no Brasil? Basicamente, o fazer científico está concentrado nas universidades, na figura do pesquisador que faz dissertação, tese de doutorado? Ele está muito concentrado nas universidades, o que não tem problema nenhum, mas também em institutos de pesquisa, em outros setores, né? E às vezes até em setores privados, como hospitais. Eles têm seus setores de pesquisas ali, né? E isso faz parte, só que todas essas pessoas acabam se envolvendo com alunos de alguma forma, alunos de pós-graduação, de algum jeito, né? Então é um sistema que está bem disseminado. Para se fazer ciência é preciso um domínio do método científico. E esses pesquisadores que vêm sendo formados no nosso país, eles estão sendo bem preparados? Eles têm esse domínio, professor, ou existem alguns gargalos? Olha, na minha percepção, não. Não estão sendo bem formados? Não estão sendo bem formados. Óbvio que há exceções, eu não vou falar de exceções porque elas não fazem a regra. Há aquele que caiu na mão de um eliminado e essas pessoas realmente, tem pessoas assim no Brasil, óbvio. Mas a grande massa, norte a sul, leste a oeste, tem sérios problemas de formação científica e isso atrapalha tudo. E eu vejo isso a partir do produto final, ou quase final, que é a redação, né? A partir da redação você discute o processo de fazer ciência, porque a redação reflete esse processo. E você vê erros, né, imensos ali dentro. Desde não ter um rigor científico, desde um texto mal escrito? Desde ter uma concepção errada do que seja fazer ciência, uma concepção errada das bases filosóficas da ciência, porque os erros que aparecem, né, na forma de expressar são erros conceituais. Entende? E mesmo do processo de fazer ciência. Pesquisa faz, mas ciência não necessariamente. Você pontua essa diferença, né, professor? Nem todo pesquisador é um cientista. O que diferencia um do outro? Veja, fazer pesquisa é você tem uma pergunta, você vai usar um procedimento para encontrar a resposta. Esse procedimento envolve uma pesquisa, ou seja, eu pesquiso até encontrar a resposta. Eu posso fazer pesquisa para saber por que uma lâmpada está queimada, né? Eu posso fazer pesquisa para coletar evidências para defender um réu ou para acusar, né? Eu posso fazer pesquisa para saber qual é o diagnóstico de uma doença. Então, pesquisa a gente faz. E mesmo na universidade, você faz várias pesquisas. Agora, transformar em ciência é uma outra história. Exige uma articulação de diferentes áreas do conhecimento, é um processo muito mais complexo? Não é nem pela complexidade, eu acredito que seja o seguinte, o agregar conhecimento na rede de conhecimentos científicos que existe. Olha que eu falo rede. Rede porque as coisas que estão lá estão conectadas, não é um balaio cheio de informação, é uma rede. E você, da sua pesquisa local, você tem que extrair conhecimento que vá agregar a essa rede. Entende? Então você tem que descobrir padrões. Assim, o cientista, né, dentro da ciência, visa entender o funcionamento do mundo. Como que essas coisas são e como que essas coisas se relacionam. E a hora que ele faz isso, ele consegue agregar isso daí. Toda pesquisa do mundo é feita em algum lugar. Então não existe pesquisa local. Isolada, né? Que não pesquisa local todo mundo faz. A questão é que ciência você faz da pesquisa local. Esse é um sério equívoco no Brasil. Então já começa daí. É o primeiro equívoco, né? E esse equívoco vem do quê? De não entender o que é o processo de ciência. Será que os nossos doutores que estão sendo formados estudaram filosofia da ciência? Estudaram epistemologia? Estudaram ética? Estudaram lógica?
é uma minoria que estudou, né? E nesse livro, professor, uma parte é dedicada a falar de boas práticas da ciência e lista alguns equívocos comuns que são cometidos, né, pelos pesquisadores, candidatos a cientistas. Quais seriam alguns desses erros, professor? Olha, primeiro eu vou dizer a tese central que eu defendo nesse tópico, né? Erro de má prática, ele vem de duas origens, ou da corrupção, ou de equívoco conceitual. Da corrupção, eu não vou tratar, porque o corrupto, ele sabe que é corrupto, não vou discutir. Agora, o que eu vou tratar é aquele que erra sem saber. Ele erra porque ele tem um conceito errado. A partir do momento que você faz uma pesquisa pontual, né, entende que ela pode fazer ciência, e você publica mal, já está sendo uma má prática na ciência. Se você faz uma pesquisa, você publica em português, você já está com um equívoco conceitual sobre o que é publicação científica e o que é ciência. Não é? Então, a partir daí, você está escondendo aquele dado, está impedindo de discutir aquilo com outros especialistas da sua área, mas de outros lugares do mundo. E a pergunta é por quê? Por que você não quer discutir com outros especialistas de bom nível que existem em outros países e que tratam da mesma questão que você em outros lugares? Então, são erros que vão tornando com que o nosso gasto em ciência seja desviado, não vá para frente, e o Brasil não aparece na ciência, que a ciência é um empreendimento internacional. Eu costumo falar, na verdade um colega meu que fala, o professor Rodrigo, ele fala, ciência é pleonasmo. Subir para cima, falar em ciência internacional é pleonasmo. Subir para cima, descer para baixo, ciência é internacional. Assim como ciência é interdisciplinar. No Brasil, criaram a área de ciência interdisciplinar. Isso não tem sentido para um cientista. Por natureza, ela já é assim? Por natureza, ela é. Eventualmente, ela é um pouco mais, um pouco menos, mas eu estou sempre pensando assim. Você pega revistas gerais, elas publicam coisas que conectam. Eu faço pesquisa com peixe, de repente eu conecto com o comportamento humano. Aí eu vou para uma revista mais ampla. Se eu ficar só com peixe, eu publico na revista dos peixes. Né? Então, isso expande o alcance que você tem. Né? Eu uso a teoria dos jogos, que nasceu na matemática, foi difundida na economia, para explicar o comportamento dos meus peixes. E como é que é isso? Interdisciplinar é a cabeça do cientista, não é programinha na cápsula no CNPq. Tá certo, professor. Para quem quiser ter acesso a esse livro mais recente, a outras publicações suas, como que as pessoas podem? Esse livro é vendido pela livraria Best Writing, tá. bestwriting.com.br, Best Writing. E esse livro, e quando eu ministro cursos, eu levo em nome da livraria, eu levo esses livros. Tá certo. Muito obrigada por sua contribuição aqui. Eu que agradeço. O Unesp Notícias vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouco. Continue com a gente.